Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai continuar nosso estudo sobre sistema de informação voltado para a administração, e nós já aprendemos até agora os conceitos de dado e informação, como os sistemas se organizam, os componentes, e mais especificamente, como os sistemas de informação se organizam para lidar com esses dados, informações e conhecimentos. E agora a gente vai começar a focar como é que esses sistemas estão organizados dentro das organizações. Organizado dentro das organizações parece que ficou estranho, mas como eles se aplicam às organizações. Eu cheguei a falar um pouquinho disso na aula passada, e agora a gente vai focar mais nessa parte. A gente vai aprender quais são os componentes de uma empresa, desse sistema dessa empresa, esse sistema empresarial, e como os sistemas de informação se aplicam a eles. Esses sistemas estão sempre focados em apoiar o negócio, os processos de negócio, e como é que eles fazem isso, através de que tipo de tarefas e de que tipo de sistemas eles se aplicam. Como é feita essa colaboração, focado sempre no objetivo da empresa e das suas diversas sub-áreas. Bom, para isso a gente tem que saber como é que é feito esse sistema da empresa, mesmo que não seja de informação, mas quais são esses componentes desse sistema da empresa que se relacionam. Eu já falei na aula passada, sistemas, ele significa que você tem componentes que se interrelacionam e são integrados. Então, essa empresa, qualquer empresa, ela é organizada, ela é uma organização formalizada, tem objetivos de preferência muito claros, e no final, esses objetivos focam em produzir produtos ou prestar serviços, geralmente para gerar lucro. Então, é criar produtos, vender produtos a um preço superior do que ele é feito na produção, a fim de gerar o lucro. Os clientes, eles buscam esse valor agregado, tanto dos produtos como dos serviços, e os fornecedores conseguem insumos e recursos para essa mesma empresa, que geralmente são outras empresas, são integrados com essas outras empresas. E, por fim, os funcionários são os que trabalham para pegar esses insumos e gerar esses serviços ou produtos. Bom, nessas empresas, mesmo que elas sejam organizações públicas e, assim, não visem gerar o lucro, elas têm umas funções básicas. Uma organização pública, um órgão público, uma empresa pública, apesar de ela não estar focada apesar de ela ser sem fins lucrativos, elas produzem valor. Elas devem produzir valor através de produtos ou serviços que podem não necessariamente gerar lucro. Então, a Previdência Social, por exemplo, ou empresas como a Petrobras, elas devem gerar um valor, muitas vezes não necessariamente produzindo lucro. De qualquer maneira, tanto as públicas como as privadas, como as com fins lucrativos, como sem fins lucrativos, elas têm 4 funções empresariais básicas. Bom, você primeiro tem que ter alguma divisão da produção. Então, você tem que ter pessoas, máquinas, processos que organizem como essas pessoas utilizam essas máquinas, capazes de produzir. A partir do momento que você tem esse produto ou serviço que é produzido, você vai precisar de pessoas para fazer o marketing, para vender esses produtos ou serviços, atraindo clientes e, além de vender, cuidar do pós-venda, né? Por exemplo, sei lá, ter garantias daquele serviço ou manutenções de produtos. Terceiro lugar, já que você gerou vendas, você vai ter que ter um grupo de contabilidade e finanças. Você vai ter que ter uma contabilidade para avaliar como essas transações financeiras interferem na sua empresa de forma a maximizar o lucro. Você vai ter que cuidar de, sei lá, pedidos, faturas, folha de pagamento dos seus funcionários. E, por fim, a quarta função, você vai ter que ter um grupo de pessoas que recrutem outros funcionários ou
capacitem esses funcionários já recrutados, retenham eles para que você não tenha um turnover, você não tenha uma quantidade de funcionários saindo e entrando na empresa muito grande, e consigam contratar outros produtos e serviços. A gente consegue resumir essas funções nessas 4. Elas são bem amplas, claro, são totalmente interrelacionadas, e a gente consegue ver bem nessa figura aqui. Eu não estou compartilhando minha tela, deixa eu compartilhar. Peraí. Beleza. Então, são essas 4 funções básicas que eu falei. Recursos humanos dos seus funcionários, a manufatura e produção dos produtos ou serviços, a venda desses mesmos produtos e o marketing e as finanças e contabilidade que gerencia todas as questões financeiras relacionadas a esses produtos. Percebam que as 4 giram em torno do produto ou serviço. Sem um produto ou serviço, você não consegue ter uma empresa. Você tem que ter algum tipo de produto ou serviço que gere um valor para os seus clientes através dos insumos que você compra dos seus fornecedores, né? Isso aí, tanto para empresas públicas como privadas, com ou sem fins lucrativos. Então, digamos que você tem uma empresa pública. Ela ainda assim vai ter que ter contratações através de concurso público ou através de terceirizados. Ele vai ter a criação de um produto ou serviço. No caso, eu falei da Previdência Social. Eles focam nos serviços sociais que são disponibilizados aos beneficiários. Ela ainda assim vai ter uma finança e contabilidade no caso da Previdência Social. Ela não tem lucro. Ela não cobra pelo serviço dele. Mas ainda assim ela precisa ter esse tipo de controle financeiro. E mesmo que a gente não veja, por exemplo, nesse caso da Previdência Social, tantas vendas e marketing, existem serviços que o governo faz para essa divulgação. Hoje, em 2021, na época da pandemia, a gente viu como o auxílio foi divulgado através de diversos meios para passar à população esse tipo de serviço. Isso é um exemplo de marketing. A Previdência Social não está vendendo nada, mas ela está fazendo um marketing desses serviços que são feitos para a população, né? Bom, vocês podem olhar para essa divisão e falar assim, não, mas a empresa que eu trabalho é pequena, eu sou um microempreendedor individual ou uma microempresa. Então, você tem, às vezes, uma pessoa só cuidando de tudo. Mas isso mostra o quão difícil é empreender. Imagina uma pessoa que ela é o recurso humano dela, ela que se organiza, mas, de qualquer maneira, necessariamente, ela tem que ter um produto ou serviço, por menor que seja, pode ser um carrinho de pipoca. Ela tem que produzir a pipoca, tem que lidar com a compra de insumos, o milho, por exemplo, e tem que ter suas finanças e contabilidade. Muitas vezes, pela falta de conhecimento, ou até de capacidade mesmo, principalmente as pequenas empresas, elas não têm essa capacidade de controlar tudo isso. Nesse caso, de alguém que vende pipoca. É natural ele saber que ele simplesmente vai ter que comprar o milho, fazer a pipoca e vender. Quanto que ele vende é o que ele consegue ver mais ou menos, mas a partir do momento que se torna mais complexo, ele vai ter que ter esse tipo de divisão. Então, no exemplo do carrinho de pipoca. Começou a vender muita pipoca, resolveu colocar um carrinho em frente de cada escola da cidade ou do estado. Ele vai ter que contratar pessoas, cuidar da produção do produto, nesse caso, as finanças e contabilidade. Ele vai ter que ter uma equipe especializada, porque ele não consegue mais gerenciar tudo isso. Então, vocês percebam que como
como é natural, infelizmente, que a taxa de mortalidade de pequenos negócios ou negócios novos é tão alta. São muitos serviços para serem feitos. São muitos processos de negócio que são utilizados. Mas que processos de negócio são esses? A gente não para para pensar que todas essas tarefas, o ideal é que elas sejam descritas exatamente como elas têm que ser executadas. Quando a empresa vai crescendo, ou quando você entra numa empresa média ou grande, tem que ter alguém que converse com você, que te explique exatamente o que você tem que fazer. Você já vai ter uma experiência, de preferência, você já vai ter um conhecimento de maneira geral de como executar aquela determinada tarefa, mas tem as especificidades da empresa, tem os detalhes da empresa, quais sistemas ela usa, quais os passos para executar determinado processo. E isso é um processo de negócio. Ele tem que descrever exatamente como você quer que seus funcionários trabalhem, como é que eles executem as suas funções, quais tarefas você tem que fazer, sei lá, para vendas, como é que um vendedor tem que vender. Aí depois que ele vendeu o produto, como é que ele tem que registrar isso aí? Ele não pode, por exemplo, ter mais de uma ordem, não pode registrar um produto e depois vender. Não, ele tem que executar a venda e depois vender. Beleza? Além disso, isso vale não só para vendas, para produção, por exemplo. Um exemplo bem óbvio, a pessoa tem que comprar um milho antes de fazer a pipoca. Né? Então você vê como é que tem uma ordem que a gente não para pensar, mas conforme as organizações vão aumentando, como elas deixam de ser só um componente, só um sistema de vários componentes, isso se torna mais complexo. Né? Essas tarefas que descrevem como o trabalho organizado são esses processos de negócio, são essas atividades que têm uma união lógica, né, relacionada para executar determinada tarefa, e qualquer empresa tem esse processo de negócio, da menor a maior. Toda empresa, para gerar o seu produto ou serviço, ela tem essa coleção de processos de negócio. E esses processos podem ser dos mais diversos tipos, por exemplo. Vou colocar um exemplo com vocês. Esses aqui são exemplos de processos de negócio funcionais. Então, você vai ver que nas 4 áreas, você tem alguns tipos de processos de negócio que são bem comuns. Então, na manufatura e produção, você vai ter que montar o seu produto. Só que apesar desse processo de negócio ser bem comum, os detalhes deles variam enormemente de empresa para empresa. Empresas de ramos diferentes têm produtos totalmente diferentes, então a montagem vai ser totalmente diferente. Mesma coisa a verificação da qualidade. Você tem uma empresa alimentícia, você vai ter uma verificação de uma qualidade muito mais focada em questões de limpeza, sanitárias, de qualidade do produto, sabor, do que, por exemplo, de uma produção industrial, onde você vai focar na durabilidade, nas especificações técnicas, né? Mesma coisa de vendas e marketing. Todas as empresas, na hora de trabalhar com vendas e marketing, ela vai ter que identificar os clientes. Os clientes são totalmente diferentes e muitas vezes não são os óbvios que a gente está acostumado. Então, você consegue perceber isso claramente quando a gente trabalha com marketing online. Na hora de identificar os clientes, você pode ter uma ideia de, por exemplo, pessoas que estejam procurando carros. Então, você pode fazer propagandas, pode fazer esse marketing em sites especializados em carros. Só que mesmo depois que você procura um carro na internet, ou você tem um perfil de pessoa que compraria um carro novo, você percebe que você começa a receber propagandas de carros novos. Mesmo que você não tenha procurado o carro, mesmo que você não tenha pesquisado sobre isso. Se você pesquisar e procurar, é claro que você vai ser bombardeado de propagandas. Todo mundo vê isso aí no dia a dia. Mas digamos que, sei lá, para um determinado tipo de carro, para carros esportivos, os donos costumam ficar 3 anos com o carro. Então, a partir do momento que os sistemas identificam que você tem aquele determinado carro, já passou esses 3 anos,
Eles vão começar a identificar você como um cliente e te fazer essa venda. Ou vou mudando totalmente de área, aquela empresa, uma empresa que vende pipoca. A identificação do cliente, às vezes, é muito mais natural. Eles vão vender na frente de escolas, dentro de cinema, lugares que pessoas vão comprar pipoca, festas, feiras e por aí vai. Né? Então, perceba, o processo de negócio, identificação de clientes da área de venda e marketing, apesar de ser o mesmo processo de negócio no nome, na execução, nas tarefas necessárias para a execução desse processo de negócio, eles variam enormemente. Eles variam na execução. As tarefas desses têm que ser completamente diferentes. Além disso, apesar desses processos, identificação do cliente ou na venda do produto, ele está aqui na área funcional de venda e marketing, isso não quer dizer que ele não se relacione com as outras áreas. Então, processar um pedido de venda. Você vai ter que receber esse pedido de venda, por exemplo, do departamento de vendas. Só que antes disso, o departamento de marketing fez o marketing para que essa venda fosse incentivada. Além disso, quando o cliente comprar alguma coisa, ele vai ter que pagar antes, ou pelo menos afirmar se ele tem crédito ou não. Se ele for aprovado, aí que depois é feita a venda. A gente consegue ver claramente nisso que a ordem das tarefas ela é totalmente importante. Então, tem aqui uma outra figura que exemplifica isso aqui bem. Esse processo de venda. Então, aqui, ó. Começamos com a venda, não está nem falando do marketing. O marketing já aconteceu, o cliente já ficou interessado e gerou uma venda. Ótimo, a venda já está gerada. Mas ainda assim o trabalho apenas começou. Bom, depois que o departamento de vendas criou esse pedido, ele tem que apresentar o pedido e o cliente vai pagar. Ele pode não pagar, ele pode ter um crédito ali. Ele vai aprovar aquele crédito e perceba como esse processo de negócio ele começa a se dividir em várias tarefas. Aqui, a mesma área, a área da contabilidade, tem que emitir uma fatura para aquele processo. Mas outra área que também é relacionada de manufatura e produção tem que montar o produto. Ou se o produto já estiver montado, ele tem que pelo menos lidar com a parte do estoque. De qualquer maneira, tendo no estoque, tendo que montar o produto, ele vai expedir o produto. Então, novamente, as áreas, apesar de serem distintas, elas são completamente interrelacionadas. Ele tem que ter esse sistema com esses componentes. Toda hora eu estou batendo na tecla do sistema com componentes, porque basicamente o sistema é isso. Esse relacionamento de componentes. Como nós trabalhamos com sistemas de informação, a gente consegue ver que toda essa parte tão básica que diversas empresas têm, como ela pode se tornar complexa. Fazer um pedido de uma venda, transforma numa sequência super complicada. Além disso, todos esses passos, todas essas tarefas, elas geram informação. Desde a geração do pedido à expedição do produto. Essas informações elas são essenciais para o sistema de informação. É nisso que eles focam, em pegar esses dados e transformar em informações. Ele não ele não é só focado na informação por si, per se. Ela é para gerar ainda mais valor agregado para a empresa. E olha que aqui tudo a gente está falando parece que está falando só dentro da empresa, né? Mas esse pedido ele não é somente com várias funções, com várias áreas trabalhando. Então ele não é só multifuncional, ele é interorganizacional. Por quê? Para montar o produto, você vai precisar dos insumos.
Para comprar os insumos, a contabilidade tem que atuar. Com os insumos comprados e a expedição do produto, insumos esses vindo dos fornecedores, o produto ele vai para onde? Para o cliente. Então, ele não está só dentro da organização. Ela está também com outras organizações, tanto os fornecedores como os clientes. E a eficiência da empresa é o quão bem ela executa tudo isso aqui. Não só esse processo de negócio, mas todos os processos de negócio dele. A eficiência da empresa vai depender desse planejamento adequado, da coordenação e principalmente da execução desse processo. Não adianta você só planejar ele, mas a execução não está sendo bem feita. Tá, beleza. Desculpa, pessoal. Ok. Beleza. Mas olha, tudo bem. Até agora, todos esses serviços aqui, eles podem ser feitos sem sistema de informação. Ou de forma muito precária. Você pode fazer isso aqui tudo no papel, ou às vezes nem registrando. Se você não registrar, você não vai ter controle. A palavra gerenciar, ela vem disso, ela vem de controlar. Muitas vezes as pessoas não usam o português, usam essa mania da gente tem de usar esses estrangeirismos. O manager, que é o gerente em inglês, o management, que é o gerenciamento, ele vem disso, ele vem até do italiano, é o maneggiare, é o manejar, é o tocar, organizar todo esse processo. Se você não tiver nem no papel, você não tem informação nenhuma sobre isso, você não tem nem os dados para gerar essa informação. No começo, as empresas registram parte disso no papel, principalmente as pequenas empresas, muitas vezes nem isso fazem, no máximo fazem as obrigações que têm com fornecedores ou com o governo. Além disso, mas se você avançar, se você começar a utilizar o sistema de informação que estão cada vez mais acessíveis às empresas, você vai ter vários avanços. O primeiro que você pode fazer é para automatizar essas etapas. Então, olha, para gerar o pedido, você pode ter um vendedor, uma pessoa que vai gerar o pedido. Mas se você conseguir automatizar isso aqui, fazer com que o cliente gere o próprio pedido, automatizado através de sistemas de informação, a empresa se torna mais eficiente. Então, você vai comprar uma passagem. Você pode ir no balcão e perguntar quais são os horários do voo ou do ônibus, quais dias estão disponíveis, ou criar um sistema que automatiza, que já mostra para o cliente tudo aquilo ali. Isso, para o lado da empresa, é ótimo. Por lado do cliente é bom também, só que às vezes acontece que vocês perceberam que essa parte da venda é passada para o cliente. O sistema automatiza, mas parte é o cliente que faz. Não é o cliente que pergunta para um funcionário qual é o próximo voo ou o próximo ônibus. É o cliente que verifica no sistema qual é o próximo voo, qual é o próximo ônibus. Não sei se vocês já perceberam, mas tem muita gente que... vocês são muito novinhos para isso, mas até o final do século passado, comecinho do século, pessoas falavam que a informática ia automatizar e todo mundo ia ter mais tempo para fazer hobbies, etc. A gente viu que não foi assim. Algumas pessoas, elas culpam parte disso aqui, ó, não da vendas, mas de passar a tarefa, de automatizar as tarefas e passar parte da responsabilidade para o usuário. No exemplo aqui da ônibus. Antes você ia lá num terminal, verificava qual era o ônibus. Agora você entra no site, verifica o aplicativo e verifica qual é o ônibus, né? De qualquer maneira, essa primeira etapa pode ser simplesmente automatizar as tarefas, ou gerar a venda, verificar crédito. Um sistema ele consegue fazer isso aqui automaticamente, muito mais rápido do que um ser humano, porque ele é automatizado. Mas, além disso, a tecnologia da informação ela consegue fazer muito mais. Ela pode alterar esse fluxo de informações, tornando possível que o maior número de pessoas compartilhem essas informações e consigam executar em paralelo. Então, você não precisa ter um atraso. Então, isso que era sequencial, que você começa primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Você pode fazer tudo isso em paralelo. Desde que, por exemplo, os pré-requisitos
antes de executar a tarefa e sejam feitos. Então, você não tem como apresentar um pedido antes de gerar um pedido, por exemplo. De qualquer maneira, você consegue paralelizar isso aí. Além disso, além de paralelizar, eu não digo um outro passo, mas uma outra etapa é você transformar como o negócio faz. Você criar novos modelos de negócio. A gente consegue ver isso aí o tempo inteiro, principalmente nessas grandes empresas. A Amazon, o Google, eles cresceram não porque eles automatizaram algo, porque eles transformaram o negócio, eles mudaram completamente o modelo de negócio. O modelo de negócio deles é muito diferente. Vocês podem ver que na parte das finanças é difícil você ver como é que uma empresa, por exemplo, somente essas altamente informatizadas, como é que elas têm a avaliação delas é diferente de empresas tradicionais. Uma empresa, sabe? Uma loja, você consegue avaliar ela de acordo com os produtos dela, estoque, a quantidade de vendas diárias e tal. Já uma empresa, no mesmo setor de venda, só que online, ela pode ter o modo de venda delas altamente escalável. Então, se torna isso difícil, você até avaliar ela. Por quê? Por causa disso. O modelo de negócio ele é completamente novo, completamente alterado. Por isso que é tão importante estar atento a esse processo de negócio. Quando você for analisar o processo de negócio, que é como a empresa toca o negócio, como as tarefas são executadas, tanto internas como externas, você vai entender como o negócio realmente funciona e analisar ele. Não sei se vocês já viram, mas um programa chamado Shark Tank. É bem interessante. São uns empresários, são os sharks, os tubarões, que eles avaliam como é que outros empresários tocam o modelo de negócio e esses outros empresários oferecem uma porcentagem em troca de um investimento. E no Shark Tank, esses sharks, esses gigantes empresários, eles fazem diversas perguntas e várias são focadas no processo de negócio. Como é que a pessoa, que produto é esse? Como é que ela vende? Para quem ela vende? Como o produto é criado? Quantas pessoas trabalham na empresa? E por aí vai. Por quê? Porque é ali que eles vão saber entender como é que está a empresa, né? E sabendo como é que é a empresa, eles conseguem avaliar se eles querem entrar como sócios ou não. O programinha é bem interessante. Eu acho que está na Amazon Prime, eu acho. Desculpa, pessoal, minha garganta hoje está ruim. Mas não é coronavírus. Beleza. Vocês estão vendo aqui nessa imagem e nessa imagem as funções da empresa. Manufatura, produção, recursos humanos, etc. Beleza. Só que e aqui um processo do pedido. Um processo de negócio comum numa empresa. Existem diversos outros. Só que nenhuma dessas empresas, nenhuma dessas imagens mostra uma empresa em si. Muito menos como é que ela é organizada. Como é que são os setores, como é que são os departamentos, como é que eles se gerenciam. Então, agora eu vou explicar como é que é feita essa organização da empresa. Essa organização, ela é focada em níveis. Tem uma imagem aqui. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver com mais clareza esses níveis. Percebam, entretanto, que as funções das empresas não estão destacadas aqui. Daqui a pouco eu vou falar o porquê. Você não está vendo, por exemplo, uma área de vendas ou produção. Mas sim no tipo de gerência que você tem nessas empresas. Bom, a primeira, de cima para baixo, é a gerência sênior. O que ele faz? Ele vai definir a estratégia da empresa. Qual são os rumos a longo prazo que os produtos e os serviços dessa empresa vão tomar.
como é que vai estar, como é que está o desempenho da empresa, principalmente o desempenho financeiro, como é que está o lucro dela. Para isso, depois de definir essas decisões estratégicas, vão ser gerados programas e planos. Programas são conjuntos de projetos. E projetos são um conjunto de tarefas com início, meio e fim determinado. Não são coisas contínuas. E planos são as estratégias para executar isso aí. Quem faz é a gerência média, quem executa esses planos, e eles basicamente monitoram essas atividades diárias. Já, por fim, aqui a gerência operacional, ela que verifica, eu falei, a gerência média não monitora, na verdade. Quem monitora é a gerência operacional, por quê? Ela vai monitorar a parte operacional, os trabalhadores, quem atua na área fim, quem entrega os produtos e serviços. Os produtos e serviços são entregues aqui, ó. Os clientes se relacionam com a empresa aqui, ó. Você, quando contrata um serviço, um produto, vocês trabalham com eles. Só que vocês vão ver aqui que nesse diagrama, nesses níveis, tem algumas figuras, papéis que talvez vocês não tenham visto em outras disciplinas. Aqui no caso, os cientistas e trabalhadores do conhecimento. Por que eu estou falando que talvez vocês não tenham visto nas outras disciplinas? Né? Porque o nosso sistema de informação, eles lidam muito com informação. E até um tempo atrás, boa parte dos serviços, eles não eram relacionados a informações. Eles eram produtos físicos, comida, serviços de construção, por exemplo. Já agora, nós temos essas figuras dos trabalhadores do conhecimento, são os engenheiros que projetam esse produto, esse serviço, criam um novo conhecimento para a empresa. Ela não necessariamente é algo externo, como um produto ou serviço, mas é um conhecimento da empresa para que ela seja mais eficiente, por exemplo. Então, você pode ter trabalhadores de dados, aliás, você pode ter cientistas, algum arquiteto para arquitetar, não arquiteto de casas, mas um arquiteto para arquitetar como esses processos de negócio são executados. E aqui embaixo, nós temos outros papéis que também não são comuns, talvez acho que vocês não devem ter visto em outras disciplinas. São o quê? Trabalhadores de serviço, beleza, vocês já viram, mas não trabalhadores de dados. Esses trabalhadores de dados são as pessoas, secretários ou secretárias, arquivistas ou pessoas que lidam com esses dados que são utilizados pelos outros níveis. Sem esses dados, esses registros, não é possível, sem dados, não é possível criar a informação que a gerência média e principalmente a gerência sênior precisa. A gerência média mais a curto prazo, a gerência sênior precisa dessas informações a longo prazo para que ela possa manter essa estratégia da empresa a longo prazo. Só que falta uma coisa aqui nessa figura. Aqui tudo que a gente está falando, a gerência sênior, média, operacional, ela está dentro de uma empresa, né? Aqui a gente não está vendo, por exemplo, os fornecedores, os clientes, os concorrentes, os stakeholders, que são as pessoas que devem participar do processo, elas têm interesse ali, muitas vezes não direto. A gente consegue ter esse ambiente de negócio nessa outra figura aqui, ó. O sistema dando pau. Só percebe como o sistema é importante quando ele dá pau. Só dá valor para as coisas porque te perde. Bom, essa figura a gente consegue ver que pode ver a organização resumidamente aqui no centro, mas agora a gente consegue ver
qual é o ambiente de negócio, quais são os outros players, as outras pessoas organizações que atuam junto com essa empresa. A gente pode ter, por exemplo, desde os clientes que contratam um produto ou serviço, os fornecedores que têm os insumos necessários para criar aquele produto ou serviço, os concorrentes que têm produtos ou serviços semelhantes, mas sendo parecidos ou não, eles criam essa concorrência. Às vezes você tem produtos, por exemplo, que são diferentes, porém o seu cliente geralmente compra ou um ou outro, por exemplo. E por fim, até mesmo os órgãos reguladores e os órgãos do governo. Toda empresa, ela tem que prestar contas, e tanto da parte financeira para o governo ou para outros órgãos, como até de outras partes. Então, se você trabalha, por exemplo, no ramo alimentício, você vai ter a vigilância sanitária. Se você trabalha com um provedor de internet, você vai ter, acho que é a Anatel. São órgãos reguladores que criam esses regulamentos que a empresa tem que seguir. Além disso, olhando num ambiente assim ainda mais amplo, vocês vão ver que as empresas ela tem que estar atentas às mudanças da sociedade mesmo. Então, por exemplo, se tiver alguma coisa relacionada à política, sabe? Mudou um determinado partido ou político, isso alterou a economia e alterou a taxa de emprego, ou a taxa de câmbio, ou a inflação. Tudo isso a empresa tem que estar a par. Se mudou o emprego, se o desemprego está baixíssimo, então às vezes vai acontecer o quê? Que pode ser que o custo com empregados dela aumente. Ela tem que ter novos incentivos para o empregado ficar lá. Ou se teve mudanças internacionais, a empresa trabalhava com insumos importados, o dólar aumentou, o custo dela aumentou automaticamente, sem nada internamente ter mudado. Então, tudo isso mostra como é que é esse ambiente. O sistema de informação, além de ele gerar essas informações para que eu possa lidar, o ideal é que ele antecipe. Se você percebe que algo externo da sua organização vai mudar, mudanças internacionais, por exemplo, é bom que o sistema de informação te antecipe quanto a isso. Então, um exemplo simples. As empresas que no comecinho do ano passado, no comecinho da pandemia, começaram a se organizar, perceberam que outros países já estavam entrando em lockdown e outras mudanças na sociedade, assim, já se prepararam para ter um atendimento mais online, para já comprar insumos que, por vezes, depois do começo da pandemia, não sei se vocês perceberam, mas vários insumos estavam sumindo do supermercado, ou ficaram muito mais caros. A gente consegue ver a inflação aí no dia a dia. As empresas que tiveram um sistema de informação, que conseguiram disponibilizar essas informações para a gerência sênior, pensar a longo prazo, tiveram um desempenho bem melhor na pandemia. Isso aí foi bem, bem claro. E esses sistemas, eles fazem isso, eles têm que ter tanto essa excelência operacional aqui, ter essa eficiência operacional, como gerar novos produtos ou serviços através do conhecimento, né, para que possam ser utilizados na parte operacional, diminuir o relacionamento com o cliente, ter feedbacks melhores dos produtos, ver quais produtos têm que ser criados, para que tudo isso gere informações para essa tomada de decisão da gerência sênior. Isso vai segurar a sobrevivência da empresa, mantendo essa vantagem competitiva. Novamente, nesse caso, antes da pandemia e durante a pandemia, infelizmente, a gente viu vários pequenos negócios quebrando. Porque eram pessoas que não tinham como, não estavam preparadas para isso. E eu não culpo elas, não dá para culpar ninguém. Ninguém ia imaginar isso aí. Mas vocês percebam que, enquanto tiveram várias empresas, por exemplo, de alimentos, supermercados não, mas, sei lá, restaurantes self-service que atuavam
em locais empresariais, em centros de grandes cidades. Vários deles quebraram, porque eles vendiam comida para as pessoas que trabalhavam ali na proximidade. São essas empresas de conveniência. Ao mesmo tempo, as pessoas, depois que ficaram trancadas em casa, ficaram só comendo e bebendo. E pelo que eu já conversei com o dono do supermercado, vendeu o valor, o número de vendas aumentou muito por causa disso. Então, perceba que são áreas interrelacionadas, alimentação, por exemplo, só que elas não souberam se adaptar a essa nova realidade. E, novamente, não culpo elas, coitados, porque quem é que teria esse tipo de agilidade, né? Esse tipo de agilidade só é conseguido com sistema de informações, e esses sistemas, eles variam de acordo com o nível. Então, a gerência sênior, ela precisa de sistemas totalmente diferentes da gerência média e, assim, da gerência operacional. Por quê? Porque cada um desses níveis tem interesses diferentes, tem especializações diferentes. Então, apesar de um cientista que vai criar produtos, ele precise de dados, por exemplo, dos clientes, os dados da venda, o dado operacional, é muito mais interessante em um sistema do nível operacional, né? Então, cada sistema, cada nível da empresa tem um tipo de sistema diferente. Então, primeiro a gente pode falar da parte operacional. Aqui na parte operacional, deixa eu colocar essa figura aqui para o lado. Que ela é grande demais. Não vou botar para o lado, não. Vou deixar aqui. Vou escrever do lado. No nível operacional, nós temos os sistemas de processamento de transações. Olha que é em formato uma sopa de letrinha e só aumenta. Sistema de processamento de transações. O nome, apesar de ser bem óbvio, ele processa transações, mas que transações são essas? Essas transações são as atividades básicas operacionais. Então, venda, recebimento de valores, e até mesmo, esses são externos, né? Compra de materiais dos fornecedores, isso são todos externos, mas ele também pode ter internos. Você vai fazer, por exemplo, processar a folha de pagamento. Isso não tem nada a ver com seus clientes e fornecedores, tem a ver com sua administração interna, mas ele também é um sistema de processamento de transações. Ele basicamente registra e realiza essas transações que são rotineiras. E como acho que a Micaela falou aqui, você viu a importância do sistema de gestão com o sistema falha, muita coisa atrás, verdade. Só que pior que um sistema de gestão falhar é um sistema de operacional falhar. Se a parte operacional da empresa, se o sistema que faz a parte operacional da empresa falha, a área fim da sua empresa para. Um supermercado, um grande supermercado, na rede de supermercado. Se eles tiverem, por exemplo, um problema em um sistema de inteligência de negócio, onde o presidente e diretores não conseguem emitir relatórios para definir a longo prazo, é um problema. Beleza, é um problema. Só que pior ainda é se todos os caixas pararem de funcionar. Ninguém vai começar a cobrar, ninguém mais tem tecnologias arcaicas para falar, não, vou começar a vender e receber só no dinheiro. Você fala, a partir de agora só recebe no dinheiro e vamos registrar no papel. Impossível, impossível. Ninguém tem esse tipo de backup. Então, pior do que sistemas do nível superior pararem, são esses da empresa. E mesmo que seja um sistema, nesse caso, das vendas, mesmo que seja um sistema interno. Se a folha de pagamento parar, você não pode chegar para os seus funcionários e falar, seu salário vai atrasar aí 10 dias. Em pequenas empresas isso pode até acontecer, é errado, ok. Mas imagina uma empresa gigante, seu salário só chega daqui a um mês. É terrível, é impossível você ter esse tipo de
de problema. Além disso, além de executar as funções, a gerência operacional também precisa de informações para gerenciar essa parte operacional. Ele tem que ter umas perguntas de rotina. Como é que está o estoque? Tem peças no estoque? Está muito cheio, muito vazio? Vamos comprar outros, acionar os fornecedores? Alguém fez algum pagamento? O pagamento desapareceu? Elas não têm que... esse tipo de resposta tem que ser muito rápido. Além disso, tem que ser muito preciso. As peças de estoque, você tem que ter a quantidade exata delas. Não adianta você saber se o estoque está cheio ou vazio. Um pagamento, então, você tem que saber até os centavos que foi feito. E, além disso, ela tem que estar sempre atualizada. Esses sistemas eles têm que se organizar, se interrelacionar para ter esse tipo de funcionalidade. Outro tipo de sistema são sistemas de inteligência empresarial. Vou colocar sempre aqui a sigla do lado deles. Já esse tipo de sistema, ele é bastante diferente. Ele fornece informações, ele concentra no fornecimento de informações. Para conseguir fornecimento de informações, ele tem que ter o quê? Dados. Ele tem que ter o recebimento de dados. E para que servem essas informações que eles vão fornecer? É para ajudar, para apoiar a tomada de decisões gerenciais. Então, como a gerência sênior é quem toma essas decisões de longo prazo, esses sistemas geralmente estão na gerência sênior. Eles também podem estar na gerência média. Por quê? Deixa eu até mover ele aqui mais para baixo. Aqui, entre os dois. Esses sistemas, eles também têm que estar na gerência média. Por quê? Ele vai monitorar e vai ajudar a controlar as atividades administrativas. Então, quando você tiver alguma atividade administrativa, para ver, por exemplo, como é que estão as vendas no geral. Às vezes você pode definir, você pode gerar relatórios para ajudar o desempenho. Não basta só a parte operacional estar realizando as vendas. A gerência média tem que saber para controlar se eles têm, por exemplo, que ter mais despesas com marketing caso as vendas estejam baixas. Ou até mesmo ver novos tipos de produtos que estão dando mais lucro para que eles possam focar naqueles produtos. Então, basicamente, eles vão pegar os dados da gerência operacional, eles resumir essas operações básicas e mostrar informações de relatório, geralmente, de forma online, com essas informações resumidas. Né? Ela não pode ser com um detalhe excessivo. E, por fim, um que é mais utilizado aqui na gerência sênior são os... Tomada, alguns autores colocam tomada ou apoio, tanto mais faz, vou colocar apoio aqui. Acho que apoio é melhor porque os sistemas eles não tomam a decisão, eles apoiam a gerência sênior de tomar essas decisões. E como é que é isso? Bom, eles focam não naqueles problemas, eles apoiam a tomada de decisão, mas não nas decisões rotineiras. Então, você tem, por exemplo, no caso do estoque. Se você tem um estoque, um estoque,
que ele teve alguma venda, o seu estoque diminuiu, essa informação foi gerada pelo sistema de processamento de transações, no caso de uma venda. Essa informação é gerada, enviada para o sistema de inteligência artificial, de inteligência empresarial. Esse sistema ele vai analisar esses dados e mandar comprar alguma outra coisa, por exemplo. Só que tem algumas coisas, isso é tudo rotineiro, uma venda, reposição de estoque seria a rotina de uma empresa. Às vezes você não tem tantas rotinas assim. Então, digamos que de repente a venda de determinado tipo de produto duplicou. Ou se alguma fábrica de algum fornecedor tem uma chance dela parar de funcionar, dela falir. Esses são problemas únicos, eles não são problemas que se repetem diariamente. Eles são extremamente raros. Sistemas de apoio à decisão, eles usam informações desses sistemas para dar dados na gerência sênior e definir e permitir que eles agem antes de acontecer esse tipo de problema. Eu volto àquele exemplo que eu dei agora há pouco da pandemia. Infelizmente, as empresas não tiveram esse tipo de visão. Ao meu ver, o governo deveria ter tido esse tipo de visão, de saber mais ou menos o que iria acontecer e apoiar esses pequenos negócios, principalmente. Eles usem, apesar desse sistema de informação, de apoio à decisão, ele usar esse tipo de informações, ele pode muito bem usar informações externas. Se o governo chegar e falar que vai haver uma mudança no mercado, no caso dessa crise sanitária, isso pode ser mandado para o sistema de apoio à decisão para que ele possa apoiar a decisão da gerência sênior, né? Para que ele possa indicar quais são os próximos passos a tomar decisões. Além disso, outro tipo de sistema. Sistemas de apoio ao executivo. Esses estão totalmente aqui na gerência sênior. Eles ajudam a gerência sênior a tomar decisões gerais. Essas decisões não são rotineiras. Por quê? Porque a gerência sênior ela não trabalha na rotina, ela trabalha a longo prazo. Ela define a estratégia da empresa. E a estratégia da empresa, geralmente, ela não tem um procedimento estabelecido. Geralmente, a gerência sênior tem que trabalhar com inovação. Não necessariamente criar um novo produto, mas definir novos rumos para a empresa. Definir o que a empresa tem que fazer. Esses sistemas, eles geralmente são focados em gráficos, geralmente são bem fáceis de utilizar e através de um portal. Então, a empresa, elas têm, hoje está na moda ter dashboards. Dashboards são tipos de sistemas. Deixa eu mostrar uma imagem aqui que fala mais do que palavras. Essa é uma dashboard. Você percebe que ela é cheia de gráficos, até em alemão, olha. Cheia de gráficos para mostrar essas informações de apoio ao executivo. O executivo ele tem que definir as estratégias dela. Então, ele entra em um portal e ele consegue acesso a essas informações e consegue definir que tipo de dados ela pode conseguir, que tipo de estratégias ele pode tomar a partir desses dados, né? São essenciais nesses tipos de definição das empresas. Além desses... Deixa eu colocar o nome aqui.
Essas dashboards, elas não são extremamente complicadas. Vocês vão ver que com esse tipo de gráficos a gente consegue gerar qualquer software de planilha, Google Planilhas, Excel, mas elas geralmente conseguem informações riquíssimas. Bom, nós vimos esses sistemas de acordo com os níveis das empresas, só que esses sistemas, apesar de eu ter falado que eles são altamente integrados, recebem informações um dos outros, principalmente os de cima recebendo informações dos de baixo. Tem alguns sistemas que eles são necessariamente integrados. Necessariamente eles têm que ser integrados. Por quê? Se eles compartilham esses dados, se eles têm que ter essa integração, esses aplicativos, eles têm que conversar. Uma maneira que você pode ter é instalar aplicativos não integrados, depois fazer essa integração, teoricamente dá certo, na prática nunca dá praticamente, porque é um trabalho muito grande, você tem muitos erros, você tem muita falta de comunicação entre os aplicativos, então uma das ideias é você já ter esses sistemas integrados. Tem 4 tipos de sistemas integrados, geralmente. Os sistemas integrados simples, sistema de gestão da cadeia de suprimentos, sistema de gestão do relacionamento com o cliente e gestão do conhecimento. Os sistemas integrados são os básicos, ou também chamados de sistemas de planejamento de recursos empresariais. Vou colocar aqui, porque não vai caber ali. Empresariais. De ERP. Então, vocês vão perguntar, mas não era para ser SPRE? Era, só que a sigla em inglês ela é tão mais conhecida, ERP, que todo mundo usa ela. Que é a sigla de Enterprise Resource Planning. Eles são utilizados para integrar os processos de negócio das áreas de manufatura, produção, aquelas 4 áreas de sempre, finanças, vendas e tal, em um único sistema. Então, essa informação que ficava fragmentada em diversos sistemas, ela é armazenada num repositório único. Esse repositório ele é muito abrangente. Como ele é único, ele tem que abranger tudo, das vendas, da produção, RH, e todas as áreas vão utilizar esses dados. Né? Essa arquitetura ela é bem complexa. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Essa imagem aqui não está boa, não. Deixa eu ver uma outra. Eu não estou achando uma imagem legal para um ERP. Bom, então eu vou colocar uma aqui que é mais geral. Aqui não mostra um ERP, só um ERP, mostra ele também, mas mostra também os outros 4 tipos de aplicativos integrados. Então, ó, sistemas integrados aqui, vocês vão ver os outros, cadeia de suprimento, relacionamento com o cliente, gestão do conhecimento, e o integrado está aqui. Percebam que ele tem processos que se relacionam às 4 áreas, ó, vendas e marketing, manufatura, finanças e contabilidade e recursos humanos. Cada uma dessas áreas são integradas nesse sistema integrado. Os outros tipos de sistema, eles focam mais em alguma das outras áreas. Então, o sistema da cadeia de suprimento, mais na parte de vendas e marketing. Sistema de relacionamento com o cliente, com recursos humanos. Já a gestão do conhecimento, ele é menos horizontal, ele é mais vertical. Ele está mais relacionado ao conhecimento que é gerado dentro dessa empresa. Já vou falar em mais detalhes deles.
O sistema de gestão de cadeia de suprimento. Deixa eu adiantar isso aqui. Essa figura para o lado. Beleza? O sistema de gestão de cadeia de suprimentos, ou supply chain, é um outro tipo de sistema que ele ficou mais comum depois de um bom tempo aqui no Brasil, então ainda utilizam a sigla em inglês. SCM é Supply Chain Management, que não é cadeia, é corrente de suprimentos, mas a ideia é que seja realmente uma cadeia, né? É corrente no sentido de ter vários elos que se unem, não é cadeia. Beleza? Ele auxilia os fornecedores, as empresas que estão comprando alguma coisa dos fornecedores, os distribuidores desses insumos e a logística a compartilhar essas informações sobre pedidos. Então, eu cheguei a falar na aula passada sobre a Amazon. Ela tem essa cadeia de suprimentos muito forte. Acho que umas 2 ou 3 aulas atrás, o Raul deu um exemplo de algum supermercado que já tinha essa parte de, acho que é o Walmart, de envio de produtos entre as unidades. No final, o objetivo é levar a quantidade certa de produtos de um lugar para o outro, com o mínimo de tempo, o menor custo possível. Então, no caso da Amazon, eles testam diversos tipos de cadeia, como ele tem um sistema de cadeia de suprimento muito grande, a logística deles é incrível, eles utilizam isso aí para agregar valor na empresa deles. Então, eles têm, por exemplo, desde locais de fácil entrega, você comprou um produto, você não gosta dele, você já devolve ele direto, ou de fácil recebimento. A Amazon estava testando, por exemplo, um sistema para as pessoas receberem produtos entregues dentro da casa delas, entendeu? O entregador da Amazon entraria em parte com segurança dentro da casa da própria pessoa. Isso tudo precisa que essa cadeia de suprimentos seja muito bem organizada. Uma coisa que está um pouco na moda aqui hoje é o dropshipping, que são pessoas que vendem produtos sem ter eles. Então, qualquer uma pessoa pode vender um produto sem ter eles, mas você faz o quê? Depois de você ter um pedido, você compra ele de algum fornecedor, e esse fornecedor tem esse sistema de cadeia de suprimentos e envia direto para a pessoa, entendeu? Nem passa por você. Vocês podem perceber que já que esses sistemas necessariamente lidam com várias organizações, eles são aquele tipo que eu falei anteriormente, que são interorganizacionais, são várias organizações que têm que lidar com ele. E outro aqui, do relacionamento com o cliente, que também tem uma sigla gringa. CRM, Customer Relationship Management. Ele gerencia o relacionamento entre os clientes, desde conseguir o marketing para esses clientes, até depois a venda, o pós-venda e outro serviço. Ele quer aumentar a receita, aumentando a satisfação do cliente e a retenção dele. Então, não basta só o cliente fazer uma venda, fazer uma compra sua, você conseguir realizar uma venda. Você também quer que aquele cliente agregue cada vez mais valor para a sua empresa, por exemplo, não devolvendo aquela compra. Além disso, de preferência, comprando várias vezes de você. Novamente, a Amazon. Ela, um tempo atrás, estava desenvolvendo, não sei como é que está agora, um botão que você registrava o produto naquele botão, grudava ele em qualquer canto,
E toda vez que você apertasse, a Amazon ia mandar aquele produto para sua casa. Então, você colocaria, sei lá, um botão com sabão em pó. Colocaria grudado na sua máquina de lavar, toda vez que o sabão em pó estivesse acabando, você apertaria lá 3 vezes, a Amazon entrega 3 caixas de sabão em pó na sua casa. Super rápido, né? Você tem uma venda assim tão mais fácil, que é fácil você cobrar até mais. Outro exemplo que a Amazon faz isso é quando você, através da Alexa. A Alexa é um sistema de controle residencial, só que pode ver que a maioria das pessoas não utilizam, por exemplo, para controlar, abrir ou fechar a porta, coisas melhores assim. Você pode muito bem falar, Alexa, compre sabão em pó para mim. Isso aí já vai ser integrado com o sistema de relacionamento com o cliente. É um produto que a Amazon coloca na sua casa para melhorar o seu relacionamento com a própria Amazon, né? Então, para eles, é um ganho enorme. E todos esses dados aqui, eles são gerados de forma única para cada empresa. Então, todas essas empresas têm essas mesmas áreas funcionais, tem vários processos de negócio semelhantes, só que boa parte da riqueza da empresa está naqueles dados. Principalmente para as gerências sênior, para eles tomarem as decisões dele. Na verdade, para um sistema de apoio executivo. E isso ele faz através do sistema de gestão do conhecimento. Lembra que eu falei sobre dados, informações, conhecimento? Esses dados geram informações que permitem que essas empresas tenham esse conhecimento para criar novas estratégias. Esse sistema de gestão de conhecimento. Esqueci de colocar assim. Não foi tão popular quanto os CRMs e ERPs e afins. Eles coletam todos esses dados gerados por esses outros sistemas e tornam eles disponíveis para melhorar os processos e as decisões administrativas, principalmente as decisões estratégicas da empresa, né? E todas essas decisões são baseadas nesse conhecimento. Outra parte que não é um tipo de aplicativo, está descrito aqui, mas ele faz parte daquela infraestrutura que eu falei, é que, já que todos esses sistemas vão ter que compartilhar dados, eles vão ter que ter redes de dados para que possam ser compartilhados. Então, aqui na base disso tudo, você vai ter a internet e a intranet. A internet a gente não precisa falar, né, do que é, todo mundo já conhece. A intranet são internets internas à organização. Então, são sites, serviços que só quem faz parte daquela organização utiliza. Consegue ver claramente aqui no IFES. Você tem serviços que vocês utilizam, o sistema acadêmico, AVA, que só quem é de dentro do IFES consegue utilizar. Eles são esses sites internos. O AVA pode ser considerado um site, o sistema acadêmico pode ser considerado um sistema acadêmico. Tudo isso, esse uso da tecnologia digital, da internet e intranet, é o que a gente chama de e-business, que são esses negócios eletrônicos, ou não comércio eletrônico, não é isso. Comércio eletrônico, ele também faz parte de um e-business, ele também é um e-business. O e-business, esse é o uso da TI para esses negócios. Já o comércio eletrônico é a venda, né? São sites de venda, compra e venda de serviços pela internet. Além disso, no começo da aula eu comecei ela falando que essas empresas buscam maximizar o lucro, só que nem todas as organizações buscam maximizar o lucro. É o caso, por exemplo, das organizações sem fins lucrativos, ou o governo. O governo, utilizando essas tecnologias, ao invés de ter um e-business, o governo tem o e-government. Ao mesmo tempo que eu tenho
mesmo tempo que eu tenho o e-business, que são essas organizações fazendo business, fazendo negócio, nós temos o e-government. O que é isso? É usando essas mesmas internets, intranets, essas mesmas tecnologias para digitalizar essas relações do governo com os cidadãos. Então, a gente tem, por exemplo, o CPF digital, nós temos a carteira de motorista digital. Isso aí é um passo inicial. É basicamente você transformar um documento em papel em algo digital. Agora a gente tem o Pix. Basicamente você fazer as transações em dinheiro, só que através de meios eletrônicos. O CPF e a carteira digital, eles são um exemplo muito básico do que deve ser feito. Porque um CPF, uma carteira de motorista, ela não per se, só o documento, ele não te dá em nada, né? O que vale nele é o que você consegue fazer com ele. No caso da carteira de motorista digital, dirigir, ter permissão para dirigir. Já o Pix, não. Você consegue ter um serviço ali implícito, que é esse serviço de venda. Percebam que eles não precisam ser totalmente divididos. No caso do Pix, você consegue fazer transferência de valores, só que você tem diversos outros aplicativos que já fazem isso. PicPay, por exemplo, uma startup capixaba. Faz a mesma coisa, entre aspas, o PicPay tem umas pequenas diferenças, mas você consegue realizar o mesmo serviço. Um visando o lucro, o outro não, visando serviços para o cidadão, né? Beleza? Bom, por hoje é só, 8 horas. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Sem dúvidas, a Micaela deu excelente ideia, só que já faz tempo, foi o caixa que eu falei, desculpa, eu não vi. Mas é isso. Dúvidas sobre a aula de hoje? Tranquilo? Beleza, então. Bom, pessoal, então é isso. Eu já postei os outros materiais no Ava. Devo postar as tarefas amanhã ou segunda-feira que vem, beleza? De qualquer maneira, sempre que eu posto alguma coisa, eu aviso no fórum de notícias. Ok? Bom, então é isso, pessoal. A aula acabou. Boa noite. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Boa noite, Kelly. Boa noite, Luciane.